2 Coríntios 2, os versículos de 14 a 17. Diz a palavra de Deus: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, é claro que o que eu vou compartilhar com vocês hoje de manhã é fruto da minha mente impregnada por tudo aquilo que vi e experienciei nesse tempo de viagem. Mas o fato é que há momentos na vida que a gente acha que as coisas desandam de um jeito que elas não vão ter jeito. A gente chega mesmo a duvidar, ainda que não admita isso verbalmente ou para quem quer que seja, que não sei se Jesus realmente está venceu, porque como é que essas coisas que a gente vê no mundo, elas continuam a acontecer? Por que a violência continua a agraçar? Por que em determinados meios é óbvio que o que está se fazendo é o mal e não há ninguém que tome uma providência? Isso pode nos levar a enfraquecer na fé, a duvidar das reais intenções do Senhor. E a gente leu esse texto aqui, pode ter a impressão de ser um texto triunfalista, mas não o é, e você vai entender por quê. Isso, se você destacar do contexto em que está, você perde a rica mensagem que Paulo quer transmitir. Na verdade, se você tiver o cuidado de ler o capítulo 1 e o capítulo 2, que antecede esse texto, você vai perceber que Paulo estava revelando uma tremenda intranquilidade no trabalho que vinha realizando. E ele expõe a sua dúvida, a sua inconstância. Ele fora para Troade e chega em Troade, começa a fazer a evangelização e tudo acontece muito bem, as pessoas respondem muito bem. E ele passa a ter uma dúvida: o que eu faço? Eu vim para Troade com o objetivo de dali partir para a Macedônia, mas ele esperava que Tito chegasse de Corinto até Troade para o acompanhar, e Tito não chega. E aí no coração e na mente dele vem cá, aconteceu algum problema em Corinto, porque o povo de Corinto não é mole não, aquele povo é difícil. É uma igreja que precisava o tempo inteiro de ser trabalhada, e Paulo sabia disso. E a sua dúvida é: continuo o meu trabalho de evangelista aqui, sigo sozinho para a Macedônia, ou volto para pastorear a igreja de Corinto? E isso o divide, isso o abala. E é claro que a decisão dele foi voltar para Corinto. E o que o Paulo vem dizendo nessa carta até esse ponto poderia ser até considerado um relato um tanto deprimente do seu próprio ministério. E há momentos, é verdade, em que até se pensa em desistir. É assim comigo, é assim com você. E esse é um dos momentos que ele tem em mente ao escrever. Será que está valendo a pena? O que eu faço da minha vida? Porque acontecem outras coisas. Ele se refere antes às aflições que ele teve na Ásia. Ele se refere, ele sabe que ele foi criticado em sua integridade na igreja de Corinto. Na verdade, talvez se fosse eu, tudo que eu não quereria era voltar para Corinto, porque aquele povinho só fala mal de mim. Aquele povo só vê maldade nas minhas intenções. E ele se vê checado nas críticas à sua integridade. Ele experimentou ali muitas dores. As dores da incompreensão, as dores da injustiça, mas a pior delas é aquela que é fruto da incompreensão e, mais do que isso, do não reconhecimento, da bênção que se era. E aí ele também sofre, porque nesse retorno, ele revela que com isso ele não poderia seguir e continuar abrindo o trabalho missionário em Troade. Esse momento nos leva a pensar
quando as coisas não acontecem na vida, quando as coisas não se dão. E aí a gente talvez fique pensando, puxa, será que isso é falta de sintonia com a vontade de Deus? Será que é sinal de que é preciso avaliar os caminhos que temos seguido ou escolhido? Como ter certeza de que minha marcha está em sintonia com Jesus? E aí, a partir desse versículo 14, parece que muda tudo, né? Parece que muda tudo, e Paulo nos traz e fortifica, claro, primeiramente a sua própria fé, mas a da igreja também a trazer a mensagem que ele traz. E ele usa de figuras de linguagem aqui, que eram por demais conhecidas desse povo dominado por Roma, não só escravizado, mas mais do que isso, submissos ao poder romano. E ele usa essas figuras de linguagem, falando sobre o triunfo, a marcha em triunfo, a doce fragrância, porque ele está se lembrando, e eles o sabiam muito bem, dos cortejos de vitória, da procissão que os generais faziam depois de ganhar as batalhas. Mas é interessante pensar que não era qualquer batalha. Para ver essa procissão que normalmente se passava pelas ruas de Roma até o Capitólio, elas só haviam quando a guerra era vencida, havia paz no povo dominado, e mais do que isso, todas as situações estavam resolvidas. Aí sim, o general poderia reivindicar a sua glória. E esse cortejo tinha uma ordem específica, porque eu faço questão de citar isso para que você entenda com mais clareza o texto. Primeiro, nesse cortejo, quem ia à frente eram os funcionários do Estado e do Senado. Depois eram os músicos, os trompetistas, que anunciavam que passava a procissão do triunfo. Depois desse, se levava e se apresentava os despojos que foram obtidos na terra da conquista. Por exemplo, quando Tito subjugou, derrotou Jerusalém, houve uma marcha dessa, houve uma procissão de vitória em que ele levou nas ruas de Roma, por exemplo, o candelabro de sete braços que havia no templo de Jerusalém. Ele levou a mesa de ouro de pães asmos e levou as trombetas de ouro que ficavam dentro do templo. Os despojos eram expostos para que todos vissem. Depois, como que numa história em quadrinhos, haviam quadros descrevendo os lugares por onde eles passaram e conquistavam. Depois disso, vinham os desventurados, vinham os cativos. Aqueles, podia ser do homem comum, mas também os líderes, os generais encarcerados, aqueles que provavelmente, a chegar ao destino, seriam todos mortos, mas eram exibidos nas ruas para demonstrar o poderio daquele general. Depois disso, não se cansa não, porque essa procissão é grande. Depois disso, vinham aqueles que eram chamados de lictores, que nada mais é do que policiais com poderes a mais, para poder ter a certeza de que as pessoas estavam prestando atenção e, mais do que isso, agindo de forma correta. Depois desse, aí vinham os sacerdotes. E os sacerdotes, balançando seus incensários e trazendo doces perfumes para aqueles que estavam não só seguindo o cortejo, mas para o povo de maneira geral. Atrás dele vinha o general, numa grande carruagem com 4 cavalos, todo paramentado, com um cetro, com a águia em cima que demonstrava o poder de Roma, e atrás a sua família. E finalmente vinham os exércitos, gritando: triunfamos! Triunfamos. Sob a perspectiva dessa figura, que Paulo traz essa mensagem a Corinto, ou seja, Paulo está nos ensinando sinais da perfeita sintonia com Cristo. Perfeita sintonia com Cristo. E algumas coisas aqui que eu e você, para reconhecermos que estamos nessa perfeita sintonia, nós precisamos resgatar
na nossa mente e o coração. E a primeira delas é que o ensino de Cristo nos diz que o cortejo triunfal de Jesus deixa rastros. Deixa rastros. E nesse sentido, eu e você precisamos mais do que nunca crer que Jesus já venceu todas as hostes do mal. Na verdade, são estertores que nós estamos vendo nesse tempo, mas precisamos acreditar, primeiramente, no triunfo de Jesus sobre os poderes do mal, sobre Satanás, sobre a morte, sobre tudo aquilo que é injustiça, que é podridão. Nós precisamos, apesar de sofrermos as questões do tempo, nos lembrar o tempo inteiro que o mal já foi vencido. Não se dobre a qualquer sorte de mal que esteja lhe cercando, e também não se enamore pelo mal, porque os fins não justificam os meios. O Senhor nos convida a fazer parte dessa marcha triunfal, do cortejo triunfal de Cristo, mas nos lembrando que esse cortejo deixa rastros. Deixa rastros. E o ensino de Cristo, primeiramente, é que Deus nos conduz em triunfo. E veja no versículo 14, não é num momento, não, é sempre nos conduz em triunfo, porque Ele triunfa sobre nós e através de nós, Essa passagem não dá apoio, meus irmãos, a uma abordagem triunfalista do ministério cristão, no sentido de que nós somos os melhores, nós é que somos bons, não, absolutamente, mas nos dá cosmovisão para enfrentar as questões do tempo. Veja só, o triunfo do general vitorioso ao voltar da batalha com os cativos, você precisa se lembrar do incenso que os sacerdotes acendiam e iam caminhando, era o cheiro da vitória, mas não se esqueça que para os cativos aquele cheiro era cheiro de morte. De morte. E a gente precisa se lembrar que muitas vezes nós nos levantamos para cantar, para orar, para ler. E essa mensagem que é de vida para nós, pode estar sendo a mensagem de morte para alguns. A sentença de morte para alguns, porque só há um jeito de sair da morte para a vida. E esse meio é só através de Jesus. Só através de Jesus. E a gente não pode esquecer que, na verdade, dizer que marchamos triunfalmente não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem absolutamente nada a ver com a nossa engenhosidade, não tem nada a ver com os bens que nós possuímos, porque a vitória pertence a Deus, ela foi ganha por Cristo, e nós somos convidados a participar dessa vitória, e essa notícia a ser divulgada. E aí, irmãos, a gente precisa lembrar que não são as circunstâncias que determinam a presença, a ação e o cuidado de Deus da forma que você está percebendo. Cuidado ao chegar a conclusões sobre o que você está vivendo. Cuidado para não estar maldizendo o que Deus está construindo e você está interpretando como derrota. Cuidado para não se deixar consumir por uma hiperrealidade que rouba a fé. Cuidado. É preciso que você se lembre que você faz parte de um cortejo que é vitorioso e que talvez, como os soldados no fim dessa fila, possam e precisam dizer: o Senhor reina, Jesus triunfou, o Senhor nos conduz em triunfo. Mas é preciso que a gente leve e reconheça que leva a fragrância do conhecimento. É o cheiro do cristão. O cheiro do cristão é a pregação da palavra. Prega a palavra, viva a palavra, creia na palavra, porque o Senhor quer lhe conduzir nessa marcha que é da vitória. Não se entregue aos seus melhores pensamentos, às suas melhores capacidades, mas o Senhor quer usar toda essa sua capacidade de reflexão, de inteligir, de ruminar, de saber para a sua glória,
para a sua vida, para que você tenha uma vida que seja vivida em abundância, não uma vida mais ou menos, que sabe, mas não exerce, que conhece, mas não exercita o conhecimento. Mas nunca se esqueça que Deus sempre conduz os seus servos em triunfo. E Paulo faz questão de nos mostrar isso, não como uma procissão daqueles escravos que, na verdade, para eles, aquela marcha, aquela procissão era um funeral. Eles estavam indo no caminho do túmulo, mas você precisa reconhecer que a sua caminhada é uma marcha, uma procissão triunfante, que sai do túmulo vazio de Cristo para a sua vinda em poder e em glória. Irmãos, a gente precisa olhar para o alto, a gente precisa olhar para cima, a gente precisa pensar nas possibilidades que Deus nos traz. A gente precisa pensar que mais do que nunca, que para Deus não haverá impossíveis. E por favor, essa minha palavra para você não é autoajuda, não é uma injeção de ânimo dizendo, ó, fica melhorzinho, tá? Não dá uma choradinha, mas não. É o reconhecimento da verdade do Evangelho, que é boas novas para a sua vida, que dá razão à existência, que organiza o viver. E Paulo continua a falar, e ele nos diz uma segunda verdade que ela é marcante. O ensino de Cristo, ele marca como um bom perfume. Se teve uma coisa que me irritou nessa viagem, foi a dona Ana Lúcia, ainda bem que ela não está aqui, está lá em cima. Rapaz, ela está aqui, minha esposa é ótima, irmãos. Rapaz, aquele lugar lá é o paraíso do skincare. Sabe o que é isso? Não faço a mínima ideia até agora. Minha mulher, ela foi para o templo de Baal, irmãos. É tudo quanto é canto, tem loja para negócio de homem, tem negócio para unha de homem, tem coisa para passar, e para a mulher, então, é um mundo de coisa. E as lojas de perfume? É gigantesco o negócio, né? Ainda bem que eu deixei ela sem dinheiro. Mas é curioso a gente pensar, quando você pensa no bom perfume. Um bom perfume custa caro. Por quê? Porque os elementos custam caro. Um perfume barato, ele tem os seus problemas. Quando a gente fala, e estou falando do bom perfume, do cheiro que é marcante, eu fico me recordando imediatamente ao ler esse texto e ao preparar essa palavra para você, eu fiquei me lembrando da Pasta Itália, desse sujeito que quando dá 11h30, ele bota os frangos e vira o vento para cá, né? Aí eu estou aqui pregando no púlpito e sentindo aquele cheiro de frango assado. Então é isso, desse tipo de influência que a gente precisa refletir, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. O bom perfume. Tanto nós que somos salvos, não se assusta não, como os que se perdem. Como os que se perdem. Diz o texto que essa palavra sobre o bom perfume, eudia, é um cheiro doce, uma fragrância agradável, uma coisa que é boa como um incenso que o sacerdote levava. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar que há pessoas que deixam marcas quando passam. Deixam marcas. Mas eu lembro que fragrâncias e cheiros podem ser bons ou ruins. Eu não gosto muito de perfumes, porque uns são fortes demais, outros, eles me enjoam, porque há perfumes cujo cheiro não agradam, não me agradam. E Paulo, ele qualifica esse perfume. Ele está falando do bom perfume. E aí, nesse sentido, nós não podemos nos esquecer que eu e você, nós somos um culto. E um culto que precisa ter um incenso que seja agradável. Agradável. Porque há diferenças nos efeitos do aroma de Cristo sobre o povo.
Nas procissões triunfais, como eu já descrevi, já falei, eu quero repetir isso para você. Os cheiros dos incensários, eles eram recebidos de uma forma distinta. Para o povo, para o imperador, era uma coisa. Mas para as vítimas infelizes arrastadas na procissão, era outra coisa. Para a multidão, era cheiro de vitória. Para os acorrentados, era cheiro de morte. E a fragrância, ela produz esse duplo efeito. Aqueles que exalam a doce fragrância, porque aceitaram a palavra do Senhor e reflete aquilo que vivem. Mas aqueles que continuam a cheirar a morte, porque se recusam a receber a palavra de Deus e a ouvi-la e a vivê-la, e que o Senhor nos livre de estar exalando aromas que são de morte, porque o que Paulo está fazendo é nos advertindo que aqueles que assim o fazem estão despreparados para o dia do juízo em que é concretizada esse triunfo de Jesus. Paulo falou isso aos Filipenses dizendo: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. O que estamos falando aqui é de uma presença que é boa, de uma presença que é agradável na sociedade. Nós somos chamados a ser sal e luz que produzem bons efeitos. Isso, irmãos, é óbvio para alguns, mas não é tão óbvio quanto parece. Quais os efeitos que a igreja está produzindo hoje no mundo? Quais os efeitos? Que leitura se faz das suas atitudes na sua família, nas suas relações, no meio em que você está inserido? Perceba que Paulo não se esconde na sua falta de tranquilidade. E ele mesmo é que diz: o bom perfume precisa ser exalado. O bom perfume precisa aparecer. O bom perfume, ele precisa ser percebido num lugar onde o cheiro é de imundícia, o cheiro é de morte, o cheiro é de destruição. Cuidado para você não estar só sentindo o cheiro da morte, e com ela se preocupando, e com esse cheiro se preocupando, e o Senhor te convida: não, é o contrário, é você. Fala de vida, viva a verdadeira vida, exponha o que precisa ser exposto. Tem uma música de Ivan Lins, que embora seja uma palavra à mulher amada, eu gosto muito disso como estilo de vida, quando ele diz: quero a sua risada mais gostosa, esse seu jeito de dizer que a vida pode ser maravilhosa. É isso, irmãos, é isso, é mudar os óculos com os quais a gente enxerga a existência, é perfumar o ambiente, é fazer diferença. Mas a diferença é que seja boa, mas finalmente, Paulo nos está dizendo que o ensino de Cristo destaca o tamanho da responsabilidade que eu e você temos. Não é pequeno, não é pequena. E talvez a pergunta que Paulo ainda continue a fazer é: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E Paulo aí, ele parece que o texto muda de rumo, né? Mas está dentro do mesmo contexto. Ele fala de uma figura comum em Corinto, comum na igreja de Corinto, que era o chamado adulterador da mensagem. Aqueles que se julgavam autossuficientes e que queriam impingir aos outros, não liberdade, mas escravizações. E aqui, eu quero falar só para a gente, que ninguém nos ouça, só para a gente que é de igreja, só para a gente que vive o Evangelho, não é isso? Rapaz, quantas vezes no nosso meio a gente não ouve mensagens escravizantes? Quantas vezes a gente não ouve imposições
que se eu colocar diante do texto que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, são absolutamente antagônicos. Quantas restrições na vida, muitas vezes a gente ouve, que talvez a gente questione o que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Irmãos, viver um evangelho que é menor, que é castrador, viver um evangelho que é só moral dos homens, não é de Deus, e que é a moral do momento, não é nem embasado na palavra de Deus, pega textos e palavras isolados para conformar a vida dos outros. Mercadejar é adulterar. O que Paulo está falando aqui é de perfume adulterado. Porque o perfume adulterado, você já comprou perfume em camelô? Começa, o cheiro é bom a beça, mas logo o cheiro acaba. Porque o fixador é ruim. Não tem o verdadeiro cheiro. Aparenta ter. É cheiro falso. É roubo. É engano. Ou talvez Paulo estivesse respondendo àqueles que o julgavam, não apto para pregar a Cristo. Outros diziam até que ele usava o evangelho como um comércio, como uma desculpa para ganhar dinheiro. Essa imagem, ela é originalmente aquela de um taberneiro que adultera o vinho para poder conseguir ganhar mais dinheiro. E aí, nesse sentido, irmãos, essa imagem aqui de mercadejador conduz a duas ideias. A primeira diz respeito aos motivos daqueles que vêm à igreja, apenas como uma oportunidade para obter ganhos pessoais. Você sabe disso? E não é só pastor não, tem muito pastor que faz isso. Mas tem gente que vem à igreja para pedir dinheiro aos outros. Tem gente que vem à igreja para conseguir oportunidades de negócio. Tem gente que não está interessado no que está acontecendo, está interessado nas suas necessidades pessoais. Isso é mercadejar o evangelho. Mas há uma segunda imagem que essa ideia contém. É no método. Tem a ver com o método. Eles adulteram o evangelho com exigências mais palatáveis, com perspectivas limitadas, com a finalidade de atender o quê? Seus próprios interesses. É quando você mitiga o evangelho e aquilo que o evangelho proíbe e fala a sua consciência, você procura mitigar para se auto-justificar, para se desculpar, para, quem sabe, manter a vida dissoluta que você está sendo tentado a viver. E aí, nesse sentido, não tem como você dissociar as duas. A primeira motivação que eu citei, ela conduz à segunda. Na verdade, adotar a vida cristã por motivos de ganho pessoal, por ambição ou vaidade, já é adulteração. E a gente não pode esquecer que isso é grave demais. Porque a mensagem que anunciamos, ela implica em vida ou em morte. Ser cristão lhe leva a uma obrigação, que eu tenho a impressão que a gente precisa ter a sensibilidade para percebê-la. A sua palavra ou a sua omissão mata a gente. Mata as pessoas. Tem gente que morre pelas suas palavras. Tem gente que morre pela sua omissão. É disso que nós estamos tratando. Não é de bem-estar emocional momentâneo. Nós estamos falando de gente que está caminhando para a morte. E Paulo se apercebe dessa tamanha responsabilidade e de tão grande influência que dele emanava, que ele reconhece humildemente a sua insuficiência e a sua dependência de Deus. Paulo deixa a implicação de que o fardo pesado da responsabilidade que o esmaga, meu Deus, Troade, eu estava pregando, as pessoas estavam ouvindo a tua palavra, eu ia para Macedônia, e eu volto para Coríntios, o que eu faço? O que eu faço? E ele se percebe dependente, incapaz. Hoje é comum as pessoas mitigarem
a mensagem do Evangelho para uma vida barata, para um Evangelho menor, para ter um Deus que é um Deus de consumo, e se recusam peremptoriamente a se deixar tratar pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra nessa manhã é que a gente reflita sobre a sintonia com Jesus que precisamos ter. E aí, nesse sentido, qual é o rastro que estamos deixando? É uma fragrância que seja agradável? Estamos exalando bom perfume? Estamos assumindo a nossa responsabilidade que não pode ser determinada pelas circunstâncias? Em que talvez você diga, Cid, essa palavra, vou pensar nela uma hora, mas agora não vai dar não, sabe? Porque eu estou tão cheio de coisas, ou porque a vida está tão ruim. Quem sabe não seja por isso que nós estejamos vivendo o quadro que estejamos vivendo, sejam eles bons ou ruins. A gente precisa refletir como anda a nossa sintonia com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. E pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, para que a marcha que marchemos, ela seja a marcha que faz parte do séquito do Senhor Jesus, que triunfa e triunfará. Que a nosso Senhor, a mensagem que proferirmos, seja doce e agradável como um incenso na Tua presença do nosso louvor e da nossa oração. E que não nos esqueçamos da grande responsabilidade que temos para irmos além de um evangelho de consumo, mas agirmos, Senhor, como boca Sua, como sal e luz nessa terra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.